Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do primeiro trimestre. Então, gente, estou meio atrasada, a gente já tá acabando abril, né? Já estamos acabando abril, mas eu ainda vou falar das leituras do primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Eu sempre gostei de fazer vídeo de leituras do mês, mas eu tenho lido menos esse ano. Então, eu resolvi juntar esses 3 meses para mostrar para vocês o que eu li em 3 meses. E, spoiler, foi pouca coisa. Então vamos lá, o primeiro livro que eu li esse ano, o primeiro livro de janeiro, foi com certeza uma das melhores leituras do meu ano de 2024, que foi O Homem de Areia, do Lars Kepler, lançado pela Alfaguara. Eu amei esse livro, tem muito tempo que eu não lia um thriller que me deixava tão animada assim. É um livro inteligente, ele foge um pouco. Não é que ele foge, mas é porque a gente teve um boom aí dos thrillers, né? E a gente lê muito thriller assim, tipo, que é emocionante e tal, mas que não tem uma profundidade. Este livro tem profundidade, ele é angustiante, ele é perfeito. Eu amei esse livro. Então aqui, esse é um livro da série do detetive John Alina. Então aqui a gente tem o caso de um garoto que é o Mikael. Ele desapareceu quando ele tinha 10 anos de idade e 13 anos depois, quando todo mundo já achava que ele estava morto, ele reaparece andando por Estocolmo, debilitado, meio sem noção das coisas, andando numa linha de trem. E aí, quando ele é encontrado e ele começa a falar, o detetive John Alina quer descobrir aonde ele passou, onde era o cativeiro que ele ficou preso durante todo esse tempo. Na época que o Mikael desapareceu, o John Alina foi o único detetive que falava que ele ainda estava vivo, que o culpado pelo que aconteceu com ele poderia ter sido um serial killer conhecido como Jurek Walter. Mas o Jurek Walter foi preso por outro crime, foi o John Alina que prendeu ele também. Os policiais antes achavam que o Mikael e a irmã, né, ele desapareceu junto com a irmã dele, os policiais achavam que o Mikael e a irmã tinham morrido afogados em um lago, mas o John Alina foi o único que insistia que o culpado por esse crime era o Jurek Walter, que era esse serial killer. E aí, agora que o Mikael reapareceu, descobre-se que ele estava em cativeiro junto com a irmã dele ainda está nesse local, mas ele não consegue dizer onde é o local, então o John Alina vai tentar descobrir junto com a equipe dele, e tudo leva a crer que realmente foi o Jurek Walter quem sequestrou essas duas pessoas, né? O Mikael e a irmã. Só que o Jurek Walter está preso numa clínica assim de alta segurança, porque ele é realmente muito perigoso. Então, assim, fica aí a dúvida: foi o Jurek Walter? Não foi o Jurek Walter? Ele tem um cúmplice? Quem que sequestrou? Quem foi o culpado por esse crime? E a corrida contra o tempo para descobrir onde está a irmã do Mikael. E a gente vai ter aqui um dos melhores vilões que eu já conheci na minha vida, que é o Jurek Walter. O livro cria toda uma atmosfera em volta desse vilão, em volta desse serial killer, que assim, é impossível você não ficar fascinada por ele. Eu achei, assim, um personagem fascinante, apesar de ser um personagem horroroso. Mas um personagem fascinante, assim, uma coisa que me instigava a ler esse livro eram as cenas do Jurek Walter. E aqui a gente vai ter falar sobre muita coisa. Tem corrupção na prisão, né? Tipo, policiais corruptos e que agem de forma errada com os prisioneiros. Tem de tudo nesse livro. É um thriller maravilhoso. Eu quero fazer uma resenha só pra ele, então não vou ficar falando muito aqui, porque senão depois ninguém vai assistir a resenha. Mas é um livro perfeito, com certeza, um dos melhores que eu li esse ano. Aí, ainda em janeiro, eu li o segundo livro do mês, que foi o segundo e o último, que foi Ei Deus, Está Aí, Sou Eu, a Margaret, da Judy Blume. É um livro da Roku, e eu recebi esse livro da Roku, e eu gostei muito. Ele é um livro young adult, né, é um livro infanto-juvenil para jovens adultos, né. Enfim, essa autora, ela é conhecida por ser uma das primeiras autoras a escrever, né, desse gênero. Ela fez muito sucesso, os livros dela sempre causaram muita polêmica, porque ela escreve de uma forma muito sincera e muito verdadeira para os adolescentes e até para pré-adolescentes, né. Aqui a gente tem uma menina de 11 anos, se eu não me engano. Isso, a Margaret tem quase 12 anos, né. Então, assim, ela ainda é uma pré-adolescente, ela tá entrando na adolescência. E aqui a gente vai conhecer a história dela. Ela morava em Nova York, numa cidade grande, ela tá se mudando com os pais para um subúrbio, né, naqueles subúrbios, aquelas casas lá nos Estados Unidos, aquelas comunidades lá
aqueles casarões e tal. Ela fica apreensiva porque ela vai ter que conhecer novos amigos, ela vai ter que uma nova escola, ela vai ter que começar tudo do zero. Então ela fica bem apreensiva e no meio disso a autora vai colocando todas essas fases do crescimento de uma pré-adolescente virando adolescente. Então ela aborda vários temas como primeiro sutiã, menstruação, namorinhos e essas coisas desse tipo. Por isso, essa autora é conhecida por ser bem polêmica, porque ela fala de uma forma muito verdadeira e muito sincera com os adolescentes, e isso não agrada a alguns pais. E aí os livros dela já chegaram a ser censurados em alguns locais dos Estados Unidos. Tem até alguma coisa falando sobre isso aqui, ó. Apesar do impacto inigualável na literatura para jovens, a honestidade de Bloom teve seu preço. Até hoje, seus livros são alvo de polêmicas e censura em diversos lugares dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, não achei nada demais. Eu gostei bastante do livro. É bem divertido. É claro que eu não sou o público-alvo, assim, né? Mas ele me lembrou muito livros livros e filmes, na verdade, que eu gostava muito quando eu era adolescente, tipo Garota Mimada com a Emma Roberts. Eu amava aquele filme, Garota Mimada. Tinha um livro também, um filme também, que era Gatos, Fios Dentais e Amassos. Eu até baixei o livro, porque ele foi inspirado num livro que também me lembra muito isso aqui. Aquele filme era perfeito. Sempre que passava eu via Gatos, Fios Dentais e Amassos. Procurem aí, é muito divertido. E aqui a gente tem um livro desse tipo. É uma menininha que ela tá saindo de Nova York para ir pro subúrbio. Chega lá, ela vai fazer novas amigas e tal, e ela vai entrar num conflito porque cada uma das amiguinhas delas tem uma religião. Algumas são judias e outras são protestantes, né? Então, quando elas perguntam pra ela, e aí, no domingo você vai pra escola dominical ou você vai pra sinagoga? E ela fala assim, eu não vou pra lugar nenhum porque eu não tenho religião. E ela não tem religião justamente por isso, porque a família do pai dela é de judeus e a família da mãe é de protestantes. Então, eles não quiseram forçá-la a ter uma religião, deixaram ela para escolher, mas aí ela acaba ficando muito perdida, né? E ela começa a escrever cartas para Deus, por isso o título, né? Ei, Deus está aí, sou eu, a Margaret. Partimos então para fevereiro. Em fevereiro, pasmem, apesar de eu ficar pulando de livro em livro, então eu começo vários livros, com certeza eu li mais que isso em fevereiro, mas finalizado, eu só terminei um livro em fevereiro, que foi The Housemaid Secret, que é O Segredo da Empregada, né? Eu li no Kindle, vou achar a capinha dele aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui. Então, eu li The Housemaid Secret, continuação de A Empregada, da Frida McFadden. Eu não sei como fala, Frida McFadden ou Frida McFadden. Ela, não sei se o nome dela é alemão, me remete a coisas alemães esse nome, não sei. Mas enfim, eu falo McFadden. Então, The Housemaid Secret, da Frida McFadden, O Segredo da Empregada. É um thriller também, eu gostei muito. Eu gostei muito, muito, muito mais de A Empregada. O primeiro livro eu devorei, eu li em 2 dias, se eu não me engano. Achei perfeito, eu me diverti muito lendo A Empregada. Foi um livro assim que realmente eu gostei demais. Então por isso eu fui correndo atrás de ler O Segredo da Empregada. E aí aqui eu já não gostei tanto. O livro demorou mais pra engatar pra mim, pra eu ficar mais investida na leitura. Mas eu gostei também. Esse livro se passa alguns anos depois do que aconteceu em A Empregada. E uma das coisas que eu não gostei foi que a personalidade da Millie, que era a nossa protagonista lá em Empregada e continua sendo a nossa protagonista aqui, a personalidade dela mudou muito, parecia que eu estava lendo outra pessoa. E uma das coisas que eu mais gostava na Millie, lá no primeiro livro, era a ironia dela, o deboche. Ela era uma personagem muito irônica e eu amava. Enfim, ela aqui ela perdeu isso, ela virou meio que uma protagonista meio bobinha, assim, sabe? Então perdeu muito do brilho pra mim por causa dessa mudança na personalidade da protagonista, mas se você for pensar que se passaram vários anos, né, geralmente a pessoa muda mesmo depois de vários anos, mas ainda assim eu achei que perdeu um pouco o brilho pra mim. Aqui a Millie vai trabalhar em outra casa maravilhosa, um penthouse lá em Nova York, que tem um casal também, né, um homem riquíssimo e a sua esposa, e quando ela chega lá, ela acha estranho porque ele fala, olha, você pode limpar tudo aqui e tal, ela vai fazer faxina na casa, né, contratada pra ser a faxineira, né, tipo uma diarista lá desse casal.
E ele fala, você pode fazer tudo, você só não pode incomodar a minha mulher, porque ela está doente e ela passa o dia todo dentro do quarto dela, então não bate lá, não incomoda lá, porque não precisa falar com ela. Já acende uma luzinha na Millie, né, quem leu o primeiro livro vai entender, e a Millie é uma pessoa que ela não gosta de ver injustiça com mulheres, ela sempre vai atrás de tentar ajudar as mulheres que estão passando por algum tipo de violência de alguma forma, e aí ela vai ficar encucada com esse caso, tipo, será que essa mulher realmente está doente, ou será que ele tá fazendo alguma coisa com ela, mantém ela em cativeiro, alguma coisa do tipo. Ela vai se meter nesse caso, ela vai tentar descobrir, vai dar muita confusão. Do meio pro final eu gostei mais, no início demorou um pouco pra engatar pra mim, mas foi uma leitura legal também. Passamos agora então para março, e sim, gente, vocês viveram pra ver esse momento, o momento em que eu dou continuidade a uma série. Eu peguei sim a continuação de O Homem de Areia, peguei Stalker. Isso é a prova de que Lars Kepler é muito bom. É tão bom que me fez continuar a série. Então peguei Stalker pra ler, que é a continuação de O Homem de Areia. O livro aqui começa exatamente depois do final de Um Homem de Areia. Então a gente vai ter a resposta ali pra muitas coisas que estavam... O Homem de Areia termina com um gancho que eu terminei de boca aberta. Eu fiquei completamente chocada e eu falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde está fulano? Onde está esta pessoa que eu quero saber? Então a gente vai descobrir aqui o que aconteceu com essa pessoa que está desaparecido no final do Homem de Areia. A gente vai ter a resposta aqui. Mas aqui a gente vai ter um outro vilão, né? Continua sendo um livro do detetive Jonalina, perfeito, maravilhoso, não canso de falar. Mas aqui a gente vai ter um outro vilão, infelizmente, nosso querido e amado Jurek Walter não aparece aqui. Eu sou fã do vilão também, gente. Eu virei muito fã de Jurek Walter. Eu sei que é péssimo você virar fã de vilão, mas assim, ele é um vilão muito fascinante. Então assim, eu amava odiar ele, eu amava as cenas em que ele aparecia e usava toda a inteligência dele. Então, perfeito. Mas aqui a gente não tem Jurek, a gente tem um outro vilão, um outro assassino, um outro serial killer, que é um stalker. E aí o que acontece? Esse stalker filma as suas vítimas na casa delas, em momentos íntimos. Íntimos que eu digo assim, não é íntimo nada de sexual, nada do tipo. Mas em momentos íntimos, uma pessoa trocando de roupa, uma pessoa se arrumando pra dormir, botando um pijama, ou coisas desse tipo. E ele filma essas mulheres nesses momentos íntimos, e assim, horas depois, com certeza elas vão aparecer mortas. E ele envia esses vídeos pra polícia. Então a polícia tem, tipo, depois que a polícia recebe um vídeo, ela tem, sei lá, 1 hora, 2 horas no máximo pra descobrir quem é essa mulher, aonde ela mora, porque com certeza ela vai morrer. Então, assim, como eu falei, mais um livro do detetive Jonalina, perfeito, maravilhoso. Eu amei o livro, gostei muito mesmo. O Homem de Areia ainda é o meu favorito, mas esse aqui também não deixou nada pra trás, não ficou devendo nada pra O Homem de Areia. Eu gostei muito, muito mesmo. Só senti falta do Jurek Walter e senti um pouquinho a diferença também no início do livro na personalidade do Jonalina. O Jonalina aqui, ele tá, depois dos acontecimentos do Homem de Areia, ele que era um detetive muito sagaz, muito proativo, muito esperto, queria e fazia e acontecia, ele tá mais... Ele sentiu o baque. Digamos que ele sentiu o baque. Então, as coisas estão mais complicadas pra ele. Mas depois ele vai retomando. E é bom ver ele voltando à vida no meio do livro. E o segundo e último livro que eu li em março foi Cupim, da Laila Martinez. Eu recebi esse livro da editora Alfaguara e eu amei. Ele também com certeza vai ser um dos melhores do ano, junto com O Homem de Areia. E esse também foi o último livro do trimestre, então como vocês podem ver, eu li 5 livros em janeiro, fevereiro e março. Foi pouco, eu sei, mas enfim, gente, é a vida. Então, Cupim, um dos melhores livros com certeza que eu li também esse ano. Aqui a gente tem uma história de casa mal assombrada, a gente vai ter uma avó e uma neta que moram nessa casa e várias coisas acontecem nessa casa, né? Tipo, tem uma santa que aparece no teto, tem mãos que saem debaixo da cama, tem um armário meio assombrado que se você abrir ali o armário também pode sair umas mãos, umas coisas assim, tem desaparecimentos. Eu já fiz resenha para esse livro maravilhoso, perfeito. Vou deixar a resenha aqui embaixo no box de descrição. Mas então, como eu disse, a gente tem essa avó e essa neta que moram nessa casa, é uma casa que tem muita história, tem muitos segredos, foi construída... Tem muita coisa ali envolvendo a construção dessa casa, envolvendo os habitantes dessa casa. Então é um livro de vingança também, tem muita mágoa, tem muito rancor, muitas coisas ruins, né, que aconteceram
ali nessa casa, e isso acaba afetando as duas moradoras, que são essa avó e essa neta. Elas moram num povoado na Espanha, bem afastado. Todos os moradores consideram essas duas pessoas muito estranhas, mas ao mesmo tempo, elas são vistas ali meio como que feiticeiras e tal, eles recorrem a elas, então, quando eles precisam de ajuda. E aí, com o desenrolar da história, a gente vai descobrindo por que que elas são tão rancorosas, por que que elas são tão amarguradas, desencantadas com a vida, qual é a história de vida dessas duas mulheres. É muito bom, eu amei esse livro, tem resenha aqui no canal já. Clica aqui embaixo pra vocês verem a resenha. E é isso então, gente. Esses foram os 5 livros que eu li em janeiro, fevereiro e março. É pouco, eu sei, não foi nem 2 livros por mês, né? Janeiro eu finalizei 2 livros, fevereiro eu finalizei 1 livro e março eu finalizei mais 2 livros. Eu espero que o segundo trimestre agora eu consiga dar um gás aí nas leituras. Mas também o que importa, gente, é que foram leituras assim que eu gostei muito, né? Eu não tenho nenhum livro desses aqui que eu fale assim, nossa, não gostei desse livro. Então eu acho que o saldo foi muito positivo, porque 2 se tornaram favoritos e os outros 3 eu gostei muito também. Então, um saldo positivo, apesar de terem sido poucas leituras. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau!